quero compartilhar com você hoje uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra que eu quero compartilhar hoje, ela tem como tema: convide o Espírito Santo para o seu sono. Eu quero falar hoje sobre por onde Deus começa. Onde é o início de Deus? Fala assim comigo: Deus começa pela noite. A noite, ela foi feita para você descansar. A noite foi feita para dormir, é ou não é? Mas você sabe que nós vivemos hoje uma geração que praticamente não dorme de noite. Eu converso com pessoas, me relaciono com irmãos, converso, visito, e muitas vezes eu ouço isso. Às vezes meu filho passa a noite inteira acordado, só vai dormir de manhã. Eu fico pensando, eu não falo, mas eu fico pensando, por que você permite? Você não deve reclamar depois daquilo que você permite hoje. Lembre-se, a permissão vai te causar, às vezes, problemas, se for permitido aquilo que não deve ser feito. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar sobre o sono. Hoje a palavra, ela é a espada, amém? A palavra, ela não corta só para o seu lado, ela corta para o meu lado também. Por isso que ela é uma espada de dois gumes. Enquanto eu ensino, eu também aprendo. Todos nós estamos aprendendo juntos a caminhada cristã. Uma palavra como essa, ela é muito importante. E se você hoje entender o que eu quero falar com você, e o Espírito Santo trouxer luz no seu coração, pode ter certeza que eu não vou falar os seus dias, mas as suas noites vão mudar a partir de hoje. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite que dê aos meus irmãos espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós, amado Espírito Santo. Dá-nos luz da Tua palavra, para que possamos entendê-la, mas também praticá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém. Gênesis capítulo 1, Gênesis é onde tudo começa, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. A tarde aqui, no original, é a noite. Porque ele fez noite e dia. A tarde é o final, onde acontece a transição. Você nunca andou de carro e percebeu assim, que de repente estava dia e começou a escurecer do nada assim. Você entra numa rua e parece que escureceu só ali. É quando você passa pelo momento da transição do dia para a noite. Então, pode deixar lá, por favor. Aleluia. Houve tarde e manhã, primeiro dia. O que vem primeiro? A tarde ou a manhã? Será? Vamos ler junto aqui. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde, no lugar da tarde aqui é noite, e manhã o primeiro dia. O que aconteceu primeiro, a noite ou a manhã? A noite. Então fala assim comigo: Deus começa pela noite. Por que Deus começa pela noite? A noite não é apenas um fim de um dia, mas é momento de recomeço. Você só pode ter um bom dia no dia seguinte se você tiver uma boa noite de sono, é ou não é? A pior coisa do mundo é você ter uma má noite de sono e ter que acordar de manhã cedo e sair para trabalhar sem ter dormido bem. Parece que o seu dia inteiro não vai legal. Mais ou menos quando você não ouve o relógio despertar, ou até ouve. Você é daqueles tipo maluco, que bota 7, 7:05, 7:10, 7:15. Você bota... Vou te confessar um pecado aqui. Eu faço isso. E a minha esposa fica maluca comigo. Porque eu faço tudo isso e quem me acorda é ela. E aí você bota, e para você ver como aqueles que estão com você vão seguir o seu exemplo.
Os meus filhos também fazem isso. E aí bota, quem faz isso, confessa agora o seu pecado. Ele levanta a mão e fala, perdão, Jesus. Mas o que é isso, pastor? É o anseio de não perder a hora, mas também de aproveitar o sono no máximo, é ou não é? Agora, quem nunca olhou assim e falou, 7h05, eu tenho que chegar às 7h30, eu levo 10 minutos, então eu posso ficar mais 5 minutos dormindo. E dorme, e os 5 minutos vira 50 minutos. Há quem diga que os minutos da manhã são os maiores minutos que existem. Porque se você pisca os olhos 1 minuto, passou 1 hora. Por que eu estou te falando isso? Esse é o quebra-gelo da minha palavra. As estatísticas dizem que quem ri, recebe melhor a palavra. Então, primeiro eu faço você rir, depois eu prego a palavra. Amém? Então, a noite, ela não é apenas um fim, mas é uma preparação para um novo começo. O que Deus quer fazer no seu amanhã, muitas vezes começa enquanto você dorme. Quando você dorme, Deus está trabalhando em você. Por isso que Ele começa pela noite. O que Deus quer fazer no seu sono? Enquanto você dorme, Deus, Ele te equipa, te fortalece e te prepara para o próximo dia. Então, a nossa noite é muito importante. Agora, por que nós precisamos ter clareza disso? Porque nós vivemos a geração que mais dorme mal. Dormir mal é o quê? Não dormir, às vezes, as quantidades de horas que necessitam para dormir. E aí você vai sentir. Eu vou dizer para você, por que eu disse para você hoje que a palavra corta para os dois lados? Porque eu também preciso aprender, durante muito tempo da minha vida, eu dormi pouco, de 3 a 4 horas por dia, por noite. Isso é ruim para a saúde, é ruim para tudo. Você vai ver hoje aqui que o sono, ele te ajuda, o seu corpo, a produzir melhor. Se você não dorme bem, você não produz bem, até mesmo os seus pensamentos. Agora, pastor, como pode? Eu vivi muitos anos da minha vida assim, como que eu vou mudar agora? Exatamente o que eu quero te falar, você não consegue se mudar. Mas você tem que pedir para aquele que pode. Por isso que eu digo, o Espírito Santo é aquele que pode mudar tudo na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o outro consolador. Então, o tema dessa mensagem, dizer convide o Espírito Santo para o seu sono, é intencional. É para que você possa orar ao Espírito Santo antes de dormir. Porque é interessante que as últimas palavras que você diz ou que você ouve nos últimos minutos antes de dormir, define a sua noite de sono e o seu dia próximo. Aí o que a gente faz normalmente? Muitas pessoas, a última coisa antes do sono é o telefone. Você está ali vendo Facebook, internet, aí você está vendo que o fulano lá tem um carro bom e você não tem, o fulano tem 1 milhão e você não tem, e nós vivemos uma geração de gente iludida. Aí você vai dormir como? Insatisfeito. Não é? Se você está olhando ali as redes sociais, que a maioria das coisas ali é mentira, não é verdade? É ilusão. Você vai viver uma constante insatisfação, é ou não é? O que é essa insatisfação? Vou te falar. É não estar contente com o que se tem. Então você tem uma casa, mora numa casa, mas você vê ali no Facebook, no Instagram, ou qualquer um desses, que tem alguém que tem algo muito melhor. Aí você fala assim, queria tanto ter uma mansão dessa, mas eu moro nessa casa aqui, fazer o quê? E aí você fica descontente. Mas o que você não sabe é que o contentamento atrai o favor de Deus. Quando você é grato pelo que você tem, Deus te dá mais. Mas quando você é murmurador, a verdade é que as coisas materiais nunca vão te satisfazer. Mas devemos querer o melhor, sim ou não? Mas o mundo é o mundo da insatisfação. Então o que nós vemos às vezes ali no final do nosso dia é isso. Pessoas que têm coisas melhores que nós, coisas maiores que nós, até mesmo mais seguidores que nós. E aí você vai dormir com uma insatisfação. Como é que você acha que vai ser o seu dia? No outro dia? Você vai acordar aborrecido. Por isso que muitas pessoas acordam de mau humor. Será que você conhece pessoas que acordam de mau humor? Tem gente que acorda muito mal-humorado. Por quê? Porque vai dormir com insatisfação. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa os seus amados. Quantos amados de Deus estão aqui? E sabe quando que a Bíblia diz que Deus te abençoa? Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Há algo que Deus faz em seu favor enquanto você dorme.
enquanto você descansa. Por isso que o diabo quer roubar o seu sono, quer roubar o seu descanso, quer roubar a sua paz. Aí você não consegue dormir, você tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar antidepressivo, tudo. Não estou criticando nada, só estou te dando um exemplo aqui de como você pode dormir melhor, amém? E não vou rasgar nenhum exame aqui, não vou tocar remédio fora de ninguém, não vá atrás desses charlatões. Entendeu o que eu estou dizendo? Ninguém deve tomar nenhuma decisão que o Espírito Santo não te leve a tomar dentro de você, amém? Você não segue homem nenhum, você segue a Deus, amém? Então é importante você entender, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te ensinando a palavra, eu estou te dando princípios bíblicos de como você pode dormir bem, tendo um relacionamento com Deus, cuidando do que entra no seu corpo. Os seus olhos são a lâmpada do corpo, os seus ouvidos entram coisas no seu corpo, e aí você precisa selecionar o que você vai receber. Por que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o outro consolador? Porque Jesus também era o consolador, e ele diz, virá um outro consolador, e é ele quem te consola. E a Bíblia diz que ele não te deixa, ele está todos os momentos com você, ele não dormita, ele não dorme. Então, se Deus não dorme, ele trabalha. Trabalha em favor de quem? No nosso favor. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele trabalha em seu favor e mandou o Espírito para também trabalhar em favor dos seus discípulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Então eu quero dizer para você, se você ama a Deus, Deus tem algo poderoso preparado para você, que vai mudar a sua história, mudar a sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Crer. Você precisa crer nessa verdade e se dedicar a buscar conhecimento espiritual na palavra de Deus. Ouça, eu vou envelhecer, se Deus me permitir, falando isso. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Tudo. Tudo. Não precisa buscar nada fora da Bíblia. É ilusão e é perda de tempo. Nós não temos muito tempo para perder. Busque nas Escrituras conhecimento espiritual. Maneiras de ser uma pessoa melhor na palavra de Deus, de ser alguém usado por Deus, tem na palavra de Deus, de ser um pai melhor, uma mãe melhor, tem na palavra de Deus, de ser um profissional melhor, tem na palavra de Deus, de prosperar, tem na palavra de Deus. Tudo que você precisa está nas Escrituras. Por isso nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia. Hoje, são poucas pessoas que carregam a sua Bíblia hoje de papel, é ou não é? Poucos cristãos. Mas, hoje todo mundo tem sua Bíblia no telefone, ou deveria ter. Mas é uma distração violenta. Você começa a ler a Bíblia, chega os sinaizinhos lá. Toda hora você desconcentra. Então eu sugiro você, pastor, eu quero ter uma Bíblia eletrônica. Compre um iPad, um livro eletrônico. Esse aqui é a minha Bíblia hoje. Então eu prego com ela, eu leio com ela, tudo. Eletrônico facilita. Tem muita coisa aqui que eu consigo te extrair, estudar melhor para compartilhar a palavra com você. Mas se você chegar na minha casa, eu tenho pelo menos 5 Bíblias lá, de papel. Por quê? Eu vou te falar talvez o que ninguém te falou. Vai acontecer algo muito em breve. Um apagão da internet. E aí as Bíblias vão desaparecer do telefone. Eu estou falando da Bíblia, nem estou falando do seu app de banco, que hoje ninguém faz mais nada. Tem Uber que não está aceitando mais dinheiro de papel. Fala, não, só Pix. Para a segurança deles, é claro, mas é porque o dinheiro de papel já está ficando obsoleto. Vai chegar uma hora que ele vai desaparecer, está muito perto disso. E aí imagina hoje, pensa comigo, amanhã você acorda e a internet saiu do ar e só volta daqui a um mês. E deu problema. Deu um colapso mundial. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém trabalha, nada acontece sem a internet hoje. Eu não estou dizendo isso que isso é uma possibilidade, eu estou dizendo que isso vai acontecer. É inevitável, vai acontecer. Por isso guarde muito bem a sua Bíblia de papel, que naquele dia ela vai ser muito útil. Se hoje houver uma proibição nacional ou mundial de ler a Bíblia,
eles podem bloquear todos os aplicativos. Na China já acontece isso. Você não consegue baixar a Bíblia no telefone, porque não pode ter. Imagina se isso acontece mundialmente. Muitos vão ficar sem a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Amém. Então grave ela. Leia, releia, medite, para você ter ela no seu coração e poder declarar ela com fé todos os dias da sua vida. Porque a palavra de Deus, fala assim comigo, a palavra de Deus é a verdade. A única e exclusiva verdade de Deus ao meu respeito. Então, irmãos, tudo que você precisa conhecer ao seu respeito do que Deus fala está na palavra de Deus. Então, qual a melhor forma de terminar o nosso dia? Ouvindo a Deus. Era muito importante você ter do lado da sua cama, ao invés do carregador de telefone ou celular, uma Bíblia. Para você terminar o seu dia ouvindo os Salmos, por exemplo. Às vezes você, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Bota no áudio. Você sabia que a sua Bíblia tem um áudiozinho? Você clica ali e alguém vai ler a Bíblia para você. Eu tenho certeza, ouça o que eu estou dizendo para você. Se você decidir fazer isso na sua casa, você vai perceber que as suas noites de sono vão mudar. Por quê? Porque Deus quer preparar você à noite para o novo dia que virá. Quando você vai para estudar as Escrituras, você vai descobrir na sua vida natural aqui na terra, que é de noite que muitas vezes as coisas ruins acontecem, não é? Às vezes uma criança está ruinzinha durante o dia, é de noite que a crise aumenta. É ou não é? Às vezes de noite que as coisas se tornam mais difíceis. Eu sou pastor, então eu digo para você isso como prática. Às vezes eu tenho a minha rotina semanal, toda semana eu tenho uma agenda a cumprir. Eu mesmo produzo a minha agenda. E eu procuro fazer a minha agenda muito produtiva. Minha agenda tem estudo da Bíblia, tem ouvir ministrações, estudar a palavra, memorizar a palavra, visitas específicas a casa de irmãos para orar, e a pessoas que me procuram também para fazer visitas de oração. Então a minha agenda é muito produtiva nessa questão. Mas muitas vezes tem algo que está fora da agenda, e acontece com frequência. Às vezes 3h30 da manhã, meu telefone toca. E eu tenho que fazer socorros espirituais na madrugada. Às vezes é problema no casamento, às vezes é pessoas que estão possessas de espíritos malignos. Isso tudo acontece de noite. E não é raramente. Normalmente, pelo menos uma vez por semana, o meu telefone toca na madrugada. De gente pedindo socorro. Porque as pessoas ouvem a palavra. Tem pessoas que me ouvem aqui, tem pessoas que me ouvem lá naquela câmera lá. E quando a chapa esquenta, você sabe o que é chapa esquentar, né? Quando o bicho pega, eles vão chamar o pastor, é inevitável. Não precisa, quer dizer que você pode chamar o líder da sua célula, que ele também é capacitado. Mas corre o risco dele me chamar. Daí. Mas dele eu digo não. Se o líder me liga, eu já digo para ele, não, é tu que vai. Pastor, mas é tu que vai. Porque ele também está sendo treinado, amém? Então é muito importante você saber, durante a noite muitas coisas acontecem. Então nós temos que trabalhar em Deus para que as nossas noites de sono sejam revigorantes. Uma das coisas que os estudiosos falam, isso aqui é uma coisa que a ciência confirma a Bíblia, e é interessante, que existem sinais no nosso corpo que eles se manifestam quando não dormimos bem. Mas também existem, ao contrário, coisas muito boas que acontecem conosco quando temos uma boa noite de sono. A primeira delas é restauração física. Quando você dorme a quantidade de horas, mas não só a quantidade de horas, mas também da forma correta, você acorda muito melhor e mais disposto para cumprir o seu novo dia. Alguém já experimentou isso algum dia na sua vida? Você acorda bem, animado, motivado, mesmo que seja segunda-feira, que é o dia que muita gente não gosta. Eu amo todos os dias, porque todos os dias eu tenho a oportunidade de viver um novo dia em Deus. Essa é a verdade. Então você recebe restauração física, mas também a saúde mental e cognitiva, com seus pensamentos e ideias, são renovadas durante a noite. Você sabia que se você convidar o Espírito Santo para guiar o seu sono durante a noite, você pode acordar de manhã com uma ideia que pode mudar a sua vida?
Às vezes você está cheio de problemas e não sabe como resolver. O Espírito Santo pode te dar respostas durante a madrugada sobre os seus problemas. E você vai dormir às vezes sem solução, mas você decide confiar em Deus e descansar. Você acorda com a solução dos problemas. Quero dizer para você, Deus pode fazer isso. Ele faz uma regulação metabólica no seu organismo. Eu estou falando de coisas naturais, debaixo de uma ação espiritual. Porque quando você permite que o Espírito Santo conduza a sua noite, você dorme bem. Ah, pastor, mas eu não durmo bem faz muito tempo. Eu profetizo que a partir de hoje, debaixo dessa palavra, você vai ter ótimas noites de sono. O que mais natural auxilia? A prevenção de doenças de vários tipos, como diabetes, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Quando você dorme bem, você consegue vencer isso. Eu estou falando de coisas naturais, mas que estão sobrepostas sobre as espirituais. Então Deus, Ele já mostrou na sua palavra que Ele começa pela noite. Então, eu comecei falando aqui hoje que você deve pedir para Deus. Pastor, eu não consigo dormir bem. Começa a pedir. Antes de dormir, as suas últimas palavras, antes de você fechar os olhos, deveria ser com o Espírito Santo. Ouça, o Espírito Santo não é uma aura, uma luz, ele é uma pessoa. Ele, na verdade, deveria ser o seu melhor amigo. Ele está contigo todo o tempo. Agora imagina, nós às vezes negligenciamos o relacionamento com Ele. Passam dias sem conversarmos com o Espírito Santo. Sendo que se você falar com Ele, Ele trabalha em seu favor. Alguém que está disposto a trabalhar ao seu favor. Mas o que nós buscamos normalmente? Ajuda nas pessoas. Tá bom. Às vezes no desespero tem que fazer isso, mas eu estou te ensinando hoje, nunca vá direto a uma pessoa, vá primeiro ao Espírito Santo. Ele é o seu ajudador, a Bíblia diz. O que é ajudador? Ele te ajuda nas suas debilidades, dificuldades, problemas, medos, tudo. Você pode falar tudo para Ele. E Ele vai trazer resposta para a sua vida. Mas você precisa depender dEle. Então eu quero convidar você nesses dias a incorporar um novo hábito na sua vida. Que é promover o Espírito Santo no seu dia a dia, mas também nas suas noites. Como assim, pastor? Eu dei um exemplo aqui, use os salmos. Vá dormir, leia um salmo, ou então ouça um salmo. Porque a verdade é que muitos vão dormir depois de olhar uma série da Netflix. E não é pecado isso, amém? Só que eu estou dizendo que o que você faz no final do seu dia interfere na sua noite no dia seguinte. Então, decida as últimas palavras que você emitir durante o seu dia, no final do seu dia, no início da sua noite de sono, seja para o Senhor. Eu quero te falar hoje 3 coisas básicas que você deveria falar para o Espírito Santo antes de dormir. Por quê? Porque ele pode mudar tudo. O que você talvez tenha vivido de noites mal dormidas, de dias difíceis de prosseguir. A pior coisa do mundo, como eu falei, é uma noite mal dormida. O seu dia fica ruim. Mas a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então a comunhão com o Espírito Santo não é essa. O Espírito Santo não é só um guichê. Ali, ó, lá onde é que está o obreiro Jonas, está escrito, seja bem-vindos. Ali é a entrada do Domingo Kids, onde as crianças vão para o culto Kids lá atrás. E muitas vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é isso, é um guichê que você chega, pede e vai embora. Não, o Espírito Santo está sempre com você. Ele não quer simplesmente que ele seja só alguém de pedido, ele quer um relacionamento, e relacionamento requer intimidade. Porque quando você começa, preste atenção, quando você começa a falar coisas para ele, abrindo o seu coração, ele também vai mostrar coisas para você. Ele vai começar a usar você com poder sobrenatural. E às vezes você vai encontrar pessoas em que o Espírito Santo vai te usar de forma poderosa na vida dele, sem mesmo você saber. Por quê? Porque você se tornou íntimo dele, você se tornou amigo. Então, em comunhão com o Espírito Santo, ele vai permitir que nós sejamos usados por ele, mas também nós vamos permitir que ele assuma o controle da nossa noite e renove as nossas forças e prepare a nossa vida para o dia que se inicia. Então eu estou chamando você para entregar as suas noites de sono na mão do Espírito Santo. Agora é claro que você precisa ter um posicionamento sobre isso. Que posicionamento, pastor? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho percebido isso nos últimos tempos.
Nós vivemos uma geração que se viciou no telefone celular. O telefone celular, para mim, é um instrumento de trabalho. Eu sou pastor. Então, ele acaba sendo um instrumento de trabalho para gravar as minhas lives do meio-dia, para comunicar, tudo. Mas se eu não vigiar, ele se torna um vício. E eu tenho percebido isso na vida de alguns dos nossos irmãos. Os que estão mais perto eu vou falar mais rápido. Os que estão mais longe eu vou ensinar geral. Mas eu percebo, eu vou para casa de alguns irmãos, às vezes eles ficam aqui. Ó. Eles não estão vendo nada. Só está passando vídeo. E quando tu percebe isso, tu fala, isso é uma doença. É uma doença. Por quê? É só a simples satisfação de ficar passando o vídeo. Ele nem vê. Se pergunta assim, quem está vendo? Ah, não. E as rodas de conversa estão morrendo, é ou não é? Lembre-se, eu estou falando aqui, todos nós vamos aprender com isso. Porque nós não podemos seguir a direção do mundo. Amém? Nós precisamos resgatar as rodas de chimarrão e a conversa olho no olho. Nós precisamos, homens e mulheres, famílias, a resgatar a comida. Pelo menos uma refeição você tem que fazer junto com a sua família, olhando nos olhos, conversando. Ah, mas meu filho gosta de comer no seu quarto. O filho do seu filho não manda na casa, é você quem manda. Estabelece a mesa e vem comer. Ah, pastor, se ele não quiser, fica com fome. Quando quiser, vem comer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O grande problema que temos, ouça, somos nós que criamos. Estou sendo muito duro hoje? Não, estou sendo só verdadeiro. Essa é a verdade. Então, não estou dizendo que você deve quebrar o seu telefone, jogar fora. Ele é uma ferramenta importante. Mas não perca o diálogo. Não perca o diálogo. Às vezes tem famílias que eles conversam dentro de casa pelo celular. Amor, onde é que tu está? Ah, estou no banheiro. Não é uma loucura? Vai dizer que não é uma loucura um negócio desse? Sério? Então, nós precisamos estar alertas porque o que isso tem a ver com o nosso sono? Tem tudo. Porque você sabe que quando os seus olhos captam algo luminoso, retarda o seu sono. Você quer dormir rápido? Apaga todas as luzes, tira todo o foco de luz do seu quarto e ainda fecha os olhos. Por mais que você não esteja com sono, daqui a um pouco você apaga. Mas quando você vê um facho de luz, você já perde o sono. E o sono vai embora. Porque tem a ver, eu estou falando de coisas naturais. Quantos estão me entendendo? Você acha que você vem só para ouvir só Bíblia sem revelação aqui? Não. Aqui nós ensinamos de tudo concernente com base bíblica. Amém? A Bíblia é o nosso alicerce para ensinar. Tudo que você precisa aprender. Mas verdades, e aqueles que andam perto de mim, se preparem. Vou começar a caminhar para essa direção. Nossas reuniões têm que ser lugar de conversa. O celular vai ter que ficar de lado. Nossas comunhões têm que ser focadas em conversar, em dar atenção para aqueles que estão ao nosso redor. E não ficar mexendo no WhatsApp, Facebook. Dedica 1 hora por dia, fracionada aí, em algum momento. 1 hora parece muito, né? Mas há quem diga que se nós olharmos aí, sabe que no seu telefone tem uma taxa de quanto você passa na internet. Tem uma taxa ali, que se você abrir, você vai saber quantas horas naquele dia você passou na internet. Tem gente que vai ficar assustada. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é para te acusar nem para te condenar, amém? A palavra é uma espada, para os dois lados. Mas eu quero simplesmente abrir os seus olhos, para que você possa, às vezes um posicionamento vai mudar tudo dentro da sua casa, na sua família, na sua vida. Agora, claro, por favor, seja sábio. Sábio, o que é sabedoria? Fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Nenhuma mudança deve ser abrupta. Talvez você venha na sua vida, e há muitos anos assim, é um Boeing. Essa semana chegou um avião, é o maior avião do mundo, um dos? O Antônio é o meu assessor para assuntos aerodinâmicos. É o maior do mundo? Ok. Então ele é um dos maiores. E é interessante que, para você fazer uma curva com um avião daqueles aqui, não é só virar um cavalinho de volta. Não, para ele fazer a volta, estou falando assim grosseiramente porque eu não entendo, depois o Antônio me corrige.
Mas para ele fazer uma volta, para aterrissar no aeroporto Salgado Filho, ele tem que começar a virar lá em Curitiba. Lá em Curitiba ele começa a virar, passa toda Curitiba, Santa Catarina e começa a virar para chegar na posição aqui em Porto Alegre. Um Boeing não vira de uma vez só. Às vezes o costume que você tem vivido na sua casa, na sua família, é um Boeing. Então tem que ir virando aos poucos. Começa a mudar. Todo dia acrescenta algo de novo. Olha, hoje aqui em casa todo mundo vai jantar à mesa. Ah, mas nunca foi assim. Pois é, mas a partir de hoje nós vamos fazer assim. E quando nós juntarmos a mesa para jantar ou para almoçar, às vezes não é o momento que você trabalha fora o dia inteiro, não consegue estar a todo momento, mas uma refeição pelo menos você pode fazer com a sua família. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Deus, agradecendo pelo alimento, vamos abençoar a vida do nosso pastor para que não falte alimento na casa dele. Você ora por mim? Você tem que orar por mim. Todo dia quando você come na sua casa, você tem que lembrar que tem que ter alimento na minha casa também. Então ore a Deus para que não falte na minha casa. Então, amém. Ore todo dia. Eu preciso da sua oração, da mesma forma que eu oro por você todo dia. Então, estabelece isso como rotina. Gradativo. Vai mudando. À noite, às vezes você vai com a sua esposa, com o seu marido para a cama, para o quarto. E às vezes, assim, às vezes o seu telefone é o seu despertador. Ele não tem como proibir o seu telefone de entrar no quarto, mas coloque ele longe da sua cama. E dedique os últimos minutos da noite para a palavra de Deus. Ore pelo seu casamento, se possível for. Você já percebeu, né, que às vezes o casal tem vergonha de orar um pelo outro. Talvez é uma das maiores resistências que existe num casamento é a oração. Mas você deve orar. Filhos, orem pelos seus pais. Ore pela sua casa. Encerre a sua noite. Eu sei que nós falamos muito isso na parte da manhã. Comece o seu dia com oração. Amém, é bom. Mas Deus começa de noite. É à noite que Deus começa, porque à noite, primeiro vem o descanso para depois vir o trabalho. Primeiro vem o descanso. Você só pode trabalhar bem se você dormir bem. Imagina, você que é um empresário aí que tem funcionário, você chega lá de manhã, o seu funcionário está assim, ó. Aí você pergunta o que houve? Não dormi bem. Por quê? Ele nunca vai te falar isso, mas ele ficou vendo série, ele ficou vendo internet, e aí, esse negócio hipnotiza a pessoa e ela esquece do tempo. Quando vê, ela fala, 3 horas, meu Deus, eu tenho que acordar às 6. Tudo fica ruim. Será que eu falei alguma coisa que está acontecendo, que os irmãos ficaram alvoroçados? Qualquer semelhança é mera coincidência? Não, acontece de fato, porque você se perde. Então seja alguém posicionado e coloque pautas na sua vida, e uma delas é ter uma noite de sono boa, tranquila. Quando estão me entendendo, diga amém. O Espírito Santo, ele sempre está falando. Toda noite você pode ter um encontro com Deus. Eu sei que nós monopolizamos o encontro com Deus para aquele evento no sítio, no final de semana, e eu vou lá para ter um encontro com Deus. Maravilhoso, você vai ter mesmo quando for. Se não foi no encontro ainda, vá. Vai transformar a sua vida. Mas é importante que depois que você ter um encontro com Deus, não espere o próximo encontro para ter de novo. Todo dia, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí o que acontece muitas vezes, Valdinei Soares, sobe aqui rapidinho. Você está ali com o Espírito Santo, preste atenção, larga o seu telefone, olhe para cá, por favor. Olha aqui. Ele é o Espírito Santo. E eu sou você. Ele é o Espírito Santo. Papel, tá? Agora, teu personagem de alto nível. Ele é o Espírito Santo e eu sou você. Aí eu digo para você que ele está com você todo o tempo. O que acontece? No seu dia a dia, você está lá. Aí você está lá no seu trabalho e deu um problema. O problema não funciona. E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Se eu não fizer isso aqui funcionar, vai complicar todo o meu dia. Eu vou conversar com o técnico aqui da empresa, porque ele conhece esses equipamentos, e ele vai me ajudar. Eu vou lá e converso com o técnico. E aí eu pergunto para o técnico, aconteceu um problema no equipamento que eu trabalho, ele não está funcionando. Aí o técnico manda alguém lá para ver. E aí o que acontece? Ninguém descobre o que tem.
Mas tem alguém que está me falando o tempo todo qual que é o problema. Ele está falando, o problema é esse. Só que eu ignoro o que ele está falando. Por quê? Porque eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento. E quando ele fala, eu não ouço. Não é que eu não ouço, é porque eu desconsidero. Aí você imagina, você está o dia inteiro com ele. Eu tenho solução. Eu sou o caminho. É constrangedor ou não é? Você está o dia inteiro com alguém que você não fala. Mas para muitos virou costume isso, porque você na sua casa não fala com ninguém. Eu continuo aqui. Você não fala com seus filhos, você não fala com a sua esposa, você não fala com seu marido. O que você falaria com o Espírito Santo? Agora, quando você decide falar com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai dizer: Eu sou a solução. eu sou a solução. Amém, Espírito Santo. O que eu devo fazer? Obrigado. O que acontece? Quando você estabelece um relacionamento com o Espírito Santo, ele restaura todos os seus relacionamentos. Aí você é íntimo, você vai ouvir. O que ele vai dizer para você? Agora não é hora de pegar o telefone. Sua esposa precisa de... Você sabia, maridos? Quantos maridos estão aqui? A sua esposa precisa falar em torno de 20 mil palavras durante o dia. O homem precisa falar somente de 3 a 5. Chega no final do dia, ele já falou as 3 a 5. E a mulher às vezes falou só 3. Por isso que quando ela vê você, ela começa. E aí como que você resolve isso? Você precisa ouvi-la, amém? Só que aí o que acontece? Você está ali. Você me ouviu? Hã? Esse culto será inesquecível hoje. E aí o que acontece? A esposa só quer atenção. Largue o seu telefone, vira para baixo. Fala, amor. Eu vou te ensinar agora como você se comunica com a sua esposa. Você olha nos olhos dela. Imagine agora, grave bem essas palavras que eu vou falar. Vai ser assim que você vai se comunicar com ela. Aham. Uau! Uau! Sim. As mulheres vão ficar felizes, sim ou não? As suas irmãs digam amém. Por quê? É atenção. Dedicamos atenção. Nós vivemos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Porque muitas vezes os pais não conversam com os filhos. Aí quem conversa? Quem ganha os filhos? Quem dá mais atenção para eles. Às vezes é o pessoal lá da droga. Está lá o traficante dando muita atenção, falando, o que você precisa? E ele ganha. E os pais perdem. Uma questãozinha. Há muito tempo atrás, eu aconselho muito sobre isso, famílias, e um casal veio falar comigo, eu falei, comece a envolver o filho de vocês nas atividades de vocês, mostra que ele é importante, tudo vai mudar. Uma semana mudou tudo. Por quê? Porque quem recebe conselho é sábio. Hoje a palavra de Deus está te dando um conselho. Aumente a comunicação na sua casa. Deixa o Espírito Santo conduzir suas noites. A grande maioria das coisas que aconteceram na Bíblia, aconteceram à noite. Salomão, ele foi dormir, a Bíblia diz, e ele teve um sonho. Deus falou, pede tudo o que tu quiser que eu vou te dar. Ele falou no sonho, eu quero sabedoria. E quando ele acordou, ele era o homem mais sábio do mundo. A sua noite não é neutra. A noite não é só um lugar que você fica inerte. Não, a sua noite é um lugar onde Deus trabalha também. Jesus disse, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Eles não dormem, eles não param. Por quê? Porque enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. A sua noite é um lugar de trabalho para Deus. José, o sonhador, como que ele recebe o destino profético para a vida dele? Ele vai dormir. E de noite, dormindo, Deus fala com ele. Ele tem uma visão.
Ele vê todos se dobrando diante dele. Deus estava falando que ele ia ser a maior autoridade do Egito. De noite ele foi dormir. Pastor, mas eu nunca tive esse negócio. É porque às vezes Deus está falando com você, mas você tem priorizado tantas outras coisas, e você não consegue ouvir a Deus falando com você à noite. O apóstolo Paulo, numa visão, ele estava indo, Atos capítulo 9, ele está indo para o caminho de Damasco, e de repente ele tem uma visão de uma luz, pum, ele cai no chão. Quando ele cai, uma voz vem e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Era Jesus. Saulo aqui na ocasião, estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a igreja. Mas por que Jesus disse que estava perseguindo ele? Muito cuidado. Quando você vê pessoas perseguindo a igreja, perseguir a igreja é perseguir o próprio Deus. Eu sou pastor. Pastores são perseguidos. Eu sei, irmãos, tem muita coisa errada aí fora. Tem muita gente que prega um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu estava ouvindo agora essa semana, vários irmãos me perguntaram: pastor, o senhor viu aí um pastor, um apóstolo, um profeta, sei lá o que é. É um menino de 14 anos. Não sabe nem lavar a roupa dele ainda, mas assim, fazendo coisas que não combinam com Deus. Não combinam. Pastor, mas o senhor não acha que uma criança pode ser usada por Deus? Eu não só acho, como elas estão sendo treinadas depois daquela porta lá. Mas tudo tem um momento certo e a hora certa. Uma criança ainda ela tem um emocional que pode influenciar no espiritual. E às vezes fazer coisas que não são de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria, mas Ele é a sabedoria em pessoa. E Ele nos dá sabedoria para quê? Para entender o que Ele quer fazer. Saulo era alguém muito entendido. E ele perseguiu a igreja achando que estava fazendo algo bom. Saulo não estava achando que estava fazendo algo ruim para Deus. Não, ele achava que estava defendendo o povo de Deus ao perseguir os cristãos. Quando na verdade os cristãos eram o povo que Deus escolheu. E aí então o próprio Jesus, e aqui tem um princípio espiritual embutido nessa passagem de Atos capítulo 9. Quando alguém se levantar contra você, não se defenda, porque ele vai encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Deus é quem te defende, o próprio Jesus se levanta em seu favor. Ah, pastor, falaram mal de mim na internet lá. Não revide, não responda. Deixe Deus se levantar em seu favor. Deus, Ele defende as suas causas. Mas o que acontece aqui? Saulo fica cego durante 3 dias. E ele vai dormir. E quando ele dorme, o que acontece? Deus fala com ele no sonho. Você vai até tal lugar, lá vai ter um homem chamado Ananias, ele vai orar por você e ele vai te dizer o que fazer. Ananias vai dormir, o que acontece? Deus fala com Ananias, fala: vai vir aqui Paulo e você vai orar por ele, ele vai ter os olhos abertos e eu vou despertar ele para o ministério. Quando que acontece isso? À noite. Então eu ouso dizer para você que a noite não é apenas um momento de descanso físico, mas é um lugar de batalha espiritual. É na sua noite que muitas vezes você tem pesadelos, não é? Você acorda apavorado. Por quê? Porque há uma batalha espiritual está estabelecida. Estou te ensinando hoje um princípio para você dormir bem. Entrega as suas noites de sono ao Espírito Santo, porque Ele nunca dorme. O sono então é um momento de renovação. Quando nós somos renovados, nós vivemos o novo de Deus na nossa vida. Quantos querem viver o novo de Deus na sua vida nesses dias? Então você precisa, ao dormir, dizer pelo menos 3 coisas ao Espírito Santo. Eu quero te falar essas 3 coisas, mas queria que você ficasse de pé no seu lugar. Essa mensagem, ela vai de encontro a um tempo em que vivemos, em que nós precisamos nos posicionar para viver o melhor de Deus. Tem 2 coisas que Deus nos deu como palavra profética esse ano. O ano da restituição, que Deus ia restituir tudo aquilo que foi perdido. Eu quero dizer para você, não é à toa que nós viemos para esse prédio aqui.
Esse bairro foi um dos mais atingidos pela enchente. O negócio é tão louco que agora, essa semana, encontraram um corpo ainda de gente que morreu na enchente. Como é que ninguém reivindicou esse corpo, meu Deus? Porque tem gente que morreu a família inteira, e quem vai reivindicar se todo mundo morreu? Isso não foi anunciado, não vai sair em jornal nenhum, e eu posso até sofrer danos, porque a internet está me olhando aqui. Então não vou falar muito sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você é, se tem um lugar que precisa de restituição, é um lugar que perdeu muito. E nós estamos num bairro onde foi um dos mais atingidos. Se eu não me engano, 100% desse bairro foi atingido, Matias Velho. Ele já foi um dos maiores bairros da América Latina. Hoje parece que ele está em segundo ou terceiro. Mas muita gente foi embora daqui. Tem casas fechadas e abandonadas, com o carro dentro ainda cheio de lama. Eu ando pela cidade e eu fico assustado. Tem casas abandonadas que ninguém voltou nem para limpar. Nem para saber se tem alguém dentro. Mas o que eu quero dizer para você? Onde houve mais perda, vai acontecer maior restituição. Por isso que Deus nos trouxe para cá, para proclamar essa palavra. Nós teremos a maior igreja dessa cidade, nesse bairro. Deus vai nos dar uma igreja numerosa, cheia de gente. Muita gente já está chegando, muitas outras vão vir. Porque tem muita gente desmotivada, aborrecida pelo que perdeu. Mas nós temos uma palavra de Deus, uma palavra de restituição. Tudo que você perdeu, Deus vai restituir 120% a mais. Nos dias que estão diante de você, ainda esse ano, você vai ter coisas maiores e melhores do que você perdeu. Mas tem outra palavra que Deus nos deu, que Deus faria algo novo. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Uma palavra do novo de Deus, do extraordinário que Deus vai fazer. Vai fazer na vida de quem, pastor? De quem crê. Então hoje, se você pegar essa palavra e tomar posse dela, vai ser isso que vai acontecer na sua vida. E quando você chegar na sua casa hoje, você for deitar para dormir, faça 3 coisas. A primeira delas, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Por quê? Porque no coração às vezes você está atribulado, cheio de pensamentos, o seu coração está aflito. Então fala para ele, Espírito Santo, sonda o meu coração. Eu decidi, eu vou fazer um quadro, vou botar lá no meu quarto, com essas 3 coisas, para eu não esquecer. Amanhã eu já vou atrás disso, vou fazer um quadro, vou colocar essas 3 frases diante dos meus olhos, quando eu acordar, quando eu dormir, onde eu entrar no meu quarto eu vou ver elas, porque para se tornar uma prática nas nossas vidas, nós precisamos ter diante dos nossos olhos, para todo dia declarar. Então a primeira coisa é pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração. A segunda coisa, peça para ele falar com você enquanto você dorme. É bem simples, eu estou falando de 3 coisas, estou na segunda. E a terceira, peça para o Espírito Santo tomar conta da sua noite. Sabe quanto tempo você gasta aqui? Nem 1 minuto. Você deitou, você fala, Espírito Santo, sonda o meu coração. Se tem algo afligindo o meu coração, tira, que eu possa dormir em paz. Espírito Santo, fala comigo enquanto eu durmo, eu quero ouvir as tuas direções para a minha vida. Espírito Santo, toma conta da minha noite. Eu abençoo a minha noite. Eu declaro que eu vou ter uma noite tranquila e que o Senhor vai falar comigo e vai me direcionar para um novo dia que virá amanhã. Amém? Eu quero dizer para você, se você tem passado dias ruins, pastor, tem sido difícil para mim dormir à noite. Quando eu paro tudo, a minha mente continua trabalhando, meu coração fica apertado, eu fico cheio de preocupação do dia de amanhã. Eu quero encerrar esse culto hoje diferente. Eu quero encerrar orando por você. Então, se você precisa dessa oração, eu queria que você saísse do seu lugar e ocupasse esse espaço da frente aqui. E eu quero orar por você. Pastor, as minhas noites de sono têm sido difíceis. Às vezes eu estou cheio de preocupação, às vezes é conta, às vezes eu nem sei qual é a preocupação. Eu simplesmente estou preocupado. Eu quero dizer, às vezes a sua mente está sobrecarregada com coisas que não são edificantes. E que às vezes isso, com certeza, está atrapalhando a sua rotina de sono.
Então eu queria orar por pessoas específicas hoje. Se você está passando por esse problema, rapidamente sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui. E eu quero encerrar o nosso culto hoje, decretando, esse é decreto do Eterno, você vai ter noites de sono renovadoras, em que o Senhor, o Espírito Santo, que é o seu melhor amigo, vai te conduzir a terem noites maravilhosas, em nome de Jesus. Você vai deitar na sua cama e você vai dormir. Pastor, eu tenho coisas que me atormentam às vezes à noite. Hoje eu vou declarar através dessa oração, que esse tormento não vai mais assolar o seu sono. Você vai deitar e vai pegar no sono, porque o Senhor guarda. A Bíblia diz que logo que eu deito eu pego no sono, porque o Senhor me guarda, me protege e me renova. Esse salmo você deve confessar ele: eu vou dormir bem todos os dias da minha vida. Você que veio responder esse apelo, feche os seus olhos, eu quero orar especificamente por você. Pai, em nome de Jesus eu oro agora por cada um dos teus filhos. Eu declaro sobre eles, Senhor, a restauração completa. Eu declaro que o teu amado Espírito Consolador possa produzir na vida deles um posicionamento para dias em que vão encerrar e a noite vai chegar, e eles vão poder ter uma noite de sono tranquila. Eu cancelo todo o tormento noturno, todas as preocupações noturnas. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, um tempo de alívio, refrigério, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu declaro que eles possam deitar e logo pegar no sono. Que o Senhor renove a cada noite o sono, os sonhos, os projetos do Senhor. Que o Senhor traga clareza, revelação. Que o Senhor traga, Senhor, sabedoria, ideias novas. Que o Senhor possa renovar a vida dos teus filhos. Que eles desfrutem de noites abençoadas. Em nome de Jesus eu oro nesta hora. Eu declaro que haja vigor, disposição, que haja, Senhor, renovo da parte do Senhor. Eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida dos teus filhos, que eles possam desfrutar de uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, e assim será, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Levante as suas mãos todos agora, eu quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida. Declaro uma semana de portas abertas, de favor de Deus, que você desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para você. Essa semana você vai ter noites maravilhosas de sono. Deus vai renovar. Ouça essa palavra outras vezes, ela está gravada no YouTube da Videira de Canoas. Ouça de novo essa semana e tome posse dessas verdades espirituais para a sua vida, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana de vitória, dê um abraço pelo menos 3 irmãos, nós estamos encerrados. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Você que está conosco no nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tenha uma semana de vitória e noites abençoadas. Convide o Espírito Santo para participar do seu sono e você terá noites abençoadas em nome de Jesus. Amém.